Nunca mais vou conseguir ouvir a campainha da minha casa sem sentir aquele frio na barriga, aquele aperto no peito que me faz questionar se a pessoa do outro lado da porta está ali para conversar ou para me matar. Porque depois do que aconteceu naquela madrugada de outubro, eu aprendi que às vezes nossos piores inimigos são as pessoas em quem mais confiamos. E se você tem um melhor amigo, alguém que conhece todos os seus segredos, todas as suas fraquezas, todas as suas rotinas, talvez devesse prestar mais atenção nos sinais que ele te dá. Porque eu ignorei todos os sinais e quase morri por isso. Meu nome é Diego, tenho 24 anos. E até 3 meses atrás eu achava que tinha sorte de ter o Lucas como melhor amigo desde os 8 anos de idade. Crescemos na mesma rua, estudamos na mesma escola, dividimos as mesmas experiências de adolescência, as mesmas decepções amorosas, os mesmos sonhos de futuro. Lucas era mais que um irmão para mim. Era a única pessoa no mundo que realmente me conhecia por completo. Ou pelo menos era isso que eu pensava. A história que vou contar começou de forma sutil, com pequenos sinais que eu deveria ter percebido, mas que na época pareciam apenas as peculiaridades normais de uma amizade longa. Lucas sempre foi meio competitivo comigo, mas eu achava que isso era saudável. Quando eu conseguia alguma coisa boa, uma namorada nova, uma promoção no trabalho, um apartamento melhor, Lucas sempre reagia de forma estranha. Não era felicidade genuína pela minha conquista. Era mais como inveja mal disfarçada de alegria. Que massa, cara! Ele dizia quando eu contava alguma novidade boa, mas seus olhos nunca sorriam junto com a boca. Sempre havia uma tensão ali, como se ele estivesse forçando aquela reação positiva. Eu ignorava porque, bem, ciúme entre amigos é normal, certo? Todos têm momentos de inveja. Todos às vezes se sentem deixados para trás quando o amigo progride. Eu mesmo já havia sentido isso algumas vezes quando Lucas conseguia coisas que eu queria. Achei que era reciprocidade normal. O primeiro sinal realmente estranho aconteceu em julho deste ano, durante meu aniversário de 24 anos. Eu estava namorando a Marina há uns 6 meses. Uma garota incrível que havia conhecido no trabalho. Inteligente, carinhosa, divertida. Lucas a conheceu na minha festa de aniversário, e desde o primeiro momento algo mudou no jeito dele me tratar. Cara, você tem certeza de que ela gosta mesmo de você? Ele perguntou no dia seguinte, quando estávamos tomando cerveja no bar de sempre. Como assim, Lucas? Sei lá, man. Ela meio que não parava de olhar para outros caras na festa. Principalmente para aquele seu colega de trabalho, o Rodrigo. Aquilo me incomodou porque eu não havia notado nada disso. Mas Lucas insistiu, criando detalhes sobre comportamentos de Marina que eu não havia percebido. Ele plantou uma semente de dúvida na minha cabeça que cresceu durante dias. Você deveria ficar esperto, ele continuou. Mulher bonita assim sempre tem várias opções. Você acha mesmo que ela ia escolher você se tivesse alternativas melhores? Na época, achei que Lucas estava sendo um amigo protetor, me alertando sobre coisas que eu não estava vendo. Hoje, eu entendo que ele estava deliberadamente tentando sabotar meu relacionamento. A campanha psicológica de Lucas contra Marina durou semanas. Ele sempre encontrava um jeito de plantar dúvidas sobre ela. Cara, vi a Marina no shopping ontem com um cara que eu não conhecia. Ou, ela demorou muito para responder suas mensagens hoje, né? Ou, você reparou como ela se veste diferente quando vai trabalhar? Será que não é para impressionar alguém de lá? Eventualmente, essas insinuações constantes começaram a afetar meu relacionamento com Marina. Eu comecei a ficar desconfiado, possessivo, questionando coisas que antes não me incomodavam. Marina notou a mudança e tentou conversar comigo sobre isso. Diego, o que está acontecendo? Você está estranho ultimamente, sempre desconfiado, sempre me questionando sobre coisas bobas. Eu contei sobre as observações de Lucas, esperando que ela entendesse minha preocupação. Mas Marina ficou visivelmente incomodada. Seu amigo Lucas não gosta de mim, ela disse. Sempre que estamos juntos, sinto que ele está tentando me desestabilizar, tentando causar problema entre nós. Marina, o Lucas me conhece há 16 anos. Ele só está tentando me proteger. Proteger de quê? Eu nunca te dei motivo para desconfiar de mim. Mas desde que seu amigo começou a colocar essas ideias na sua cabeça, você mudou completamente. A discussão escalou e Marina me deu um ultimátum. Ou eu parava de deixar Lucas influenciar nosso relacionamento, ou ela ia embora. Na época, eu achei que ela estava sendo injusta. Lucas era meu melhor amigo. Como ela podia me pedir para escolher entre eles? Escolhi Lucas, e Marina terminou comigo 2 semanas depois.
Você preferiu acreditar nas insinuações maldosas do seu amigo do que confiar em mim. Ela disse no dia em que veio buscar as coisas dela no meu apartamento. Espero que valha a pena, Diego. Espero que essa amizade tóxica realmente te faça feliz. Fiquei devastado com o fim do relacionamento. Era a primeira vez que eu realmente amava alguém, e tudo havia desmoronado. Lucas, claro, estava lá para me consolar. Cara, você fez a coisa certa, ele disse. Uma mulher que te força a escolher entre ela e seus amigos não é uma mulher que vale a pena. Você vai encontrar alguém melhor. Mas conforme os dias passavam, comecei a perceber algo estranho. Lucas parecia satisfeito demais com o meu término. Não estava apenas me consolando, estava genuinamente feliz que Marina havia saído da minha vida. Agora a gente pode voltar a ser como antes, ele dizia. Sem interferência externa, sem ninguém tentando te afastar de mim. A frase me incomodou. Te afastar de mim. Como se Marina fosse uma ameaça à nossa amizade. Como se ele visse meus relacionamentos como competição pela minha atenção. Foi aí que comecei a prestar mais atenção no comportamento de Lucas. E o que descobri me deixou perturbado. Ele sabia coisas sobre minha vida que eu não lembrava de ter contado. Detalhes sobre minha rotina diária, sobre minhas conversas no trabalho, sobre lugares onde eu ia sem avisá-lo. Quando questionei como ele sabia essas coisas, Lucas sempre tinha uma explicação plausível. Você me contou na semana passada, ou vi no seu Instagram, ou encontrei o Rodrigo e ele comentou, mas as explicações começaram a não fazer sentido. Como ele sabia que eu havia comprado leite integral em vez de desnatado no mercado? Como ele sabia que eu havia trocado a senha do meu Wi-Fi? Como ele sabia que eu estava pensando em me mudar de apartamento se eu ainda nem havia comentado isso com ninguém? Lucas, como você sabe que eu estou pensando em me mudar? Ué, você não falou isso na segunda-feira? Não, cara. Eu não falei com ninguém sobre isso ainda. Nem decidi direito se vou mesmo. Ele ficou alguns segundos em silêncio, como se estivesse processando que havia revelado algo que não deveria saber. Ah, deve ter sido impressão minha então. Pensei que você tinha comentado. Mas a expressão no rosto dele me disse que não havia sido impressão. Lucas sabia sobre minha vida de formas que não conseguia explicar, e estava ficando descuidado em esconder isso. Comecei a ficar paranoico. Verifiquei meu apartamento procurando por câmeras, microfones, qualquer coisa que explicasse como Lucas tinha acesso a informações sobre minha vida privada. Não encontrei nada, mas a sensação de estar sendo observado não saía da minha cabeça. Mudei todas as minhas senhas, e-mail, redes sociais, aplicativos do celular. Parei de contar detalhes sobre minha rotina para Lucas. Comecei a inventar informações falsas para ver se ele reagiria de alguma forma. Cara, conheci uma garota nova no Tinder. Vamos sair amanhã. Que legal. Como ela é? Loira, advogada, mora na Vila Madalena. No dia seguinte, Lucas me mandou uma mensagem. E aí, como foi o encontro com a advogada loira? O problema é que eu não havia saído com ninguém. Era informação falsa que eu havia plantado para testá-lo. Como ele sabia sobre a advogada loira se eu não havia saído com ela, nem contado mais detalhes para ninguém, a menos que ele estivesse me monitorando de alguma forma. Criei uma conta falsa no Instagram e comecei a postar histórias sobre encontros fictícios, lugares que eu supostamente estava visitando, pessoas que eu estava conhecendo. Tudo mentira, tudo criado para ver se Lucas reagiria. E ele reagiu. Em conversas casuais, ele começou a referenciar coisas que eu havia postado na conta falsa, como se tivesse obtido essas informações de outras fontes. Ouvi dizer que você foi naquele restaurante japonês novo no Itaim. Como foi? Eu nunca havia ido ao restaurante japonês. Havia postado uma foto falsa na conta fake, dizendo que estava lá. Como diabos Lucas sabia disso? Foi quando entendi. Lucas estava me stalkeando virtualmente. Ele havia descoberto minha conta alternativa e estava monitorando tudo que eu postava. Provavelmente estava fazendo isso há meses, talvez anos. A descoberta me deixou assustado e furioso ao mesmo tempo. Meu melhor amigo estava me espionando, invadindo minha privacidade, coletando informações sobre minha vida sem eu saber. E provavelmente havia usado essas informações para sabotar meu relacionamento com Marina. Decidi confrontá-lo, mas de forma inteligente. Marquei um encontro com Lucas no bar de sempre e criei um plano para pegá-lo em flagrante. Lucas, preciso te contar uma coisa séria, eu disse quando ele chegou. Fala, cara. O que foi? Estou sendo perseguido por alguém. Tem uma pessoa que sabe coisas sobre minha vida que não deveria saber. Está me monitorando nas redes sociais, descobrindo minha rotina,
sabendo onde eu vou antes mesmo de eu contar para alguém. A expressão de Lucas mudou sutilmente. Havia nervosismo ali, como se ele soubesse exatamente sobre o que eu estava falando. Caramba, mano, que assustador. Você tem ideia de quem pode ser? Estou investigando, mas a pessoa tem acesso a informações muito específicas sobre minha vida. Só alguém muito próximo conseguiria saber essas coisas. Lucas tomou um gole da cerveja e vi suas mãos tremerem levemente. Você acha que pode ser alguém que você conhece? Tenho quase certeza. E quando eu descobrir quem é, essa pessoa vai se arrepender amargamente de ter invadido minha privacidade. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Lucas ficou olhando para a mesa, evitando meus olhos, claramente processando o que eu havia dito. Bom, ele disse finalmente, tomara que você descubra logo quem é e resolva essa situação. Mas o jeito como ele disse, nervoso, evitativo, quase culpado, me confirmou o que eu já suspeitava. Lucas sabia exatamente sobre o que eu estava falando, porque ele era a pessoa que estava me stalkeando. Saí daquele encontro com a certeza de que minha amizade de 16 anos era uma farsa. Lucas não era meu melhor amigo, era meu perseguidor. Por quantos anos ele havia estado coletando informações sobre minha vida? Por quantas oportunidades ele havia sabotado, usando o conhecimento que tinha sobre mim? Comecei a repensar toda a nossa amizade sob essa nova perspectiva. Às vezes que Lucas, coincidentemente, aparecia em lugares onde eu estava. Às vezes que ele sabia sobre meus planos antes mesmo de eu finalizar eles. Às vezes que ele conseguia me convencer a não fazer coisas que seriam boas para mim. Tudo fazia sentido agora. Lucas não queria meu bem. Ele queria me controlar. Decidi me afastar dele gradualmente. Parei de responder mensagens imediatamente. Comecei a cancelar encontros. Inventei desculpas para não sair com ele. Criei uma rotina completamente nova. Mudei meus horários. Comecei a frequentar lugares diferentes. Lucas notou a mudança rapidamente. Cara, você está estranho ultimamente. Aconteceu alguma coisa? Fiz algo que te incomodou? Não, Lucas. Só estou com muito trabalho, meio estressado. Mas a gente quase não se fala mais. Sinto como se você estivesse me evitando. A insistência dele estava se tornando irritante. Era como se ele não conseguisse aceitar que eu estava me afastando. Como se ele precisasse ter acesso constante à minha vida. Diego, vamos conversar pessoalmente. Acho que tem algum mal-entendido aqui. Não tem mal-entendido, Lucas. Só estou numa fase diferente da vida. Que fase? A gente é melhor amigo há 16 anos, cara. Não pode terminar assim do nada. A palavra terminar me chamou a atenção. Era como se ele visse nossa amizade como um relacionamento amoroso que estava sendo ameaçado. Como se ele tivesse uma obsessão doentia comigo. Parei completamente de responder às mensagens dele. Bloqueei Lucas em todas as redes sociais. Mudei minha rotina completamente. Horários de trabalho, academia, mercado, tudo diferente do que ele conhecia. Por algumas semanas, tive paz. Não recebi mensagens, não tive encontros casuais com Lucas, não senti que estava sendo observado. Pensei que ele havia finalmente entendido que eu queria me afastar e havia respeitado minha decisão. Como eu estava errado. Foi numa terça-feira, 15 de outubro, às 2h47 da madrugada, que minha vida mudou para sempre. Eu estava dormindo profundamente quando ouvi a campainha. Não uma campainha normal. Eram toques insistentes, desesperados, como se alguém estivesse com muita urgência para falar comigo. Ding-dong, ding-dong, ding-dong. Levantei da cama confuso e irritado. Quem poderia estar na minha porta àquela hora da madrugada? Olhei pelo olho mágico e vi um homem que eu não reconheci. Alto, magro, usando um capuz que cobria parte do rosto. Mas claramente não era ninguém que eu conhecia. Quem é? Perguntei sem abrir a porta. Diego? A voz era rouca, meio forçada. Preciso falar com você, é urgente. Cara, são quase 3 da manhã. Quem é você? O que você quer? Seu amigo me mandou aqui. Meu sangue gelou. Que amigo? Por que alguém mandaria um estranho na minha casa de madrugada? Que amigo? Do que você está falando? O Lucas. Ele me deu seu endereço e me mandou vir aqui te dar um recado. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Lucas havia mandado um estranho na minha casa no meio da madrugada? Isso não fazia o menor sentido. Que tipo de recado? O homem ficou alguns segundos em silêncio. Depois disse a frase que mudou minha vida para sempre. Ele me mandou para te matar. Meu coração parou. Literalmente senti como se meu coração tivesse parado de bater por alguns segundos. Aquilo não podia estar acontecendo.
Não podia ser real. O que você disse? Seu amigo Lucas me contratou para te matar. Mas antes de fazer o trabalho, eu sempre converso com o alvo. Faz parte do meu processo. Minha mente estava em pânico total. Isso era loucura. Lucas, meu melhor amigo há 16 anos, havia contratado um assassino para me matar? Era impossível. Tinha que ser algum tipo de pegadinha doentia, alguma brincadeira de muito mau gosto. Cara, isso é loucura. Você está confundindo as pessoas. O Lucas jamais faria uma coisa dessas. Diego Henrique Santos, 24 anos, trabalha na empresa de marketing digital Inovação Brasil. Mora no apartamento 304 deste prédio, dirige um Civic prata placa final 7, tem uma marca de nascença no ombro direito em formato de meia-lua. Cada informação que ele falava era como um soco no estômago. Como esse estranho sabia todos esses detalhes sobre minha vida? A marca de nascença no meu ombro era algo que praticamente ninguém sabia. Nem Marina sabia. Eu sempre usava camiseta quando estávamos juntos. Como você sabe essas coisas? Seu amigo Lucas me passou um dossiê completo sobre você. Sua rotina, seus hábitos, seus medos, suas fraquezas. Informações muito detalhadas, coletadas durante anos. O homem tirou um celular do bolso e mostrou através da porta, que eu ainda não havia aberto. Quer ver as mensagens que ele me mandou? Contra todos os meus instintos de autopreservação, abri a porta alguns centímetros, mantendo a corrente de segurança fechada. O homem aproximou o celular da fresta e eu consegui ver a tela. Eram conversas do WhatsApp entre ele e um contato salvo como Lucas Cliente. As mensagens eram extensas, detalhadas e falavam especificamente sobre mim. Diego está se afastando de mim e preciso resolver isso definitivamente, dizia uma mensagem. Ele descobriu que eu o monitorava e agora não quer mais minha amizade. Mas ele não pode simplesmente me abandonar depois de 16 anos. Outra mensagem. Não quero que ele sofra muito. Pode ser algo rápido? Tipo um assalto que deu errado? E a mais perturbadora de todas. Anexo todas as informações sobre a rotina dele. Estudo esse cara há anos, sei tudo sobre ele. Vai ser fácil. Senti minhas pernas fraquejarem. Aquilo era real. Lucas realmente havia contratado um assassino para me matar. Meu melhor amigo, a pessoa em quem eu mais confiava no mundo, queria me ver morto. Por que você está me mostrando isso? Perguntei, com a voz trêmula. Se ele te contratou para me matar, por que está me alertando? O homem guardou o celular e me olhou através da fresta da porta. Foi quando consegui ver seus olhos pela primeira vez. Não eram olhos de assassino. Eram olhos cansados, quase tristes. Porque eu não sou assassino de verdade, Diego. Sou investigador particular. Lucas me contratou pensando que eu era um matador de aluguel, mas eu trabalho investigando traições conjugais, encontrando pessoas desaparecidas, essas coisas. Minha mente estava tentando processar informações demais ao mesmo tempo. Como ele achou você? Internet. Tem uns fóruns obscuros onde pessoas postam anúncios de serviços questionáveis. Eu posto lá às vezes para pegar casos de investigação, mas deixo propositalmente ambíguo. Lucas achou que eu oferecia serviços mais extremos. E por que você não esclareceu o mal-entendido? Porque quando ele me procurou e começou a falar sobre te matar, percebi que estava lidando com um psicopata. Decidi investigar a situação antes de tomar qualquer atitude. O investigador me contou que havia passado 2 semanas investigando tanto a mim quanto ao Lucas. Havia descoberto todo o esquema de monitoramento, todas as tentativas de sabotagem na minha vida, todo o histórico de comportamento obsessivo. Diego, seu amigo Lucas é um stalker, provavelmente há anos, e agora que você tentou se afastar dele, ele escalou para algo muito mais perigoso. Mas por que ele faria isso? A gente é amigo desde criança. Pela informação que coletei, Lucas nunca te viu como amigo. Ele te vê como uma obsessão, uma possessão. Na cabeça dele, você pertence a ele, e ninguém tem o direito de te tirar dele, nem você mesmo. O investigador me explicou que Lucas havia desenvolvido ao longo dos anos uma fixação doentia comigo. Ele me monitorava não por curiosidade, mas por possessividade. Ele sabotava meus relacionamentos não por proteção, mas por ciúme. E quando eu tentei me afastar, ele interpretou isso como uma traição que merecia punição extrema. O que eu faço agora? Perguntei, me sentindo completamente perdido. Primeiro, você precisa sair daqui. Lucas sabe onde você mora, conhece sua rotina, tem acesso a informações pessoais suas. Não é seguro ficar. E depois? Depois a gente vai à polícia com todas as evidências que coletei. Tentativa de homicídio por encomenda, stalking,
Invasão de privacidade. Lucas vai preso. Passei o resto daquela madrugada fazendo malas e me preparando para sair do apartamento. O investigador, que se chamava Roberto, ficou comigo para garantir minha segurança. Ele me mostrou todas as evidências que havia coletado sobre Lucas. Fotos dele me seguindo, prints das conversas onde ele tentava me contratar para me matar, documentos comprovando que ele havia invadido minhas contas de redes sociais. Diego, Roberto disse enquanto eu arrumava minhas coisas. Você tem ideia de há quanto tempo ele faz isso? Não, só percebi nos últimos meses. Pelas evidências que encontrei, Lucas te monitora há pelo menos 3 anos de forma sistemática. Provavelmente há muito mais tempo de forma menos organizada. A informação me deixou nauseado. 3 anos da minha vida sendo vigiado, analisado, controlado por alguém que eu considerava meu melhor amigo. Quantas oportunidades ele havia sabotado. Quantas coisas boas ele havia impedido de acontecer na minha vida. Fomos à polícia às 6 da manhã. Roberto apresentou todas as evidências. Eu prestei depoimento e um mandado de prisão foi expedido contra Lucas por tentativa de homicídio qualificada e stalking. Lucas foi preso no apartamento dele às 8h30. Segundo o delegado, ele não resistiu à prisão, mas também não demonstrou arrependimento. Na verdade, ele perguntou se o serviço havia sido executado. Durante o depoimento na delegacia, Lucas revelou detalhes que me deixaram ainda mais perturbado. Ele havia instalado um aplicativo espião no meu celular há 2 anos, durante uma festa na minha casa. Havia feito cópia das chaves do meu apartamento. Havia criado perfis falsos em aplicativos de relacionamento para sabotar minhas chances com mulheres que eu conhecia online. Por que você fez isso, Lucas? Perguntei durante o reconhecimento na delegacia. Porque você é meu, Diego. Ele respondeu com uma calma assustadora. A gente tem uma conexão especial. Eu te conheço melhor que qualquer pessoa no mundo. Ninguém pode cuidar de você como eu cuido. Cuidar? Você tentou me matar? Eu tentei te libertar. Você estava se afastando de mim, se deixando influenciar por outras pessoas. A única forma de garantir que você ficasse comigo para sempre era eliminando as outras opções. A lógica distorcida de Lucas me fez entender que eu nunca realmente conheci meu melhor amigo. Durante 16 anos, eu vivi com um estranho que havia construído uma fantasia obsessiva sobre nossa amizade. Lucas foi condenado a 12 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificada, stalking, invasão de dispositivo informático e violação de domicílio. Durante o julgamento, seu advogado tentou alegar insanidade mental, mas os laudos psiquiátricos comprovaram que ele estava plenamente consciente de seus atos. Hoje, 6 meses depois, ainda estou em terapia processando todo o trauma. Mudei de cidade, de trabalho, de vida. Troquei de celular, de e-mail, de tudo. Criei uma nova identidade digital e física para garantir que Lucas não tenha como me encontrar quando sair da prisão. O mais difícil não é viver com medo, é viver com a desconfiança. Como confiar novamente em amizades? Como saber se alguém realmente gosta de você ou se está apenas desenvolvendo uma obsessão doentia? Como distinguir cuidado genuíno de controle possessivo? Roberto, o investigador que salvou minha vida, se tornou um amigo verdadeiro. Ele me ensinou sinais para identificar comportamentos obsessivos, técnicas para proteger minha privacidade, formas de reconhecer quando alguém está me monitorando. Diego, ele me disse algumas semanas depois do julgamento. A maioria das pessoas obsessivas não chega ao extremo que Lucas chegou, mas é importante você aprender a reconhecer os sinais precocemente, os sinais que eu deveria ter percebido. Conhecimento excessivo sobre minha vida pessoal, tentativas de sabotagem dos meus relacionamentos, possessividade disfarçada de proteção, insistência em estar sempre presente na minha vida, dificuldade em aceitar limites e distanciamento. Marina, minha ex-namorada, me procurou depois que soube da prisão de Lucas. Ela não estava interessada em reatar nosso relacionamento. Havia seguido em frente e estava feliz com outra pessoa, mas queria que eu soubesse que ela havia perdoado minha desconfiança e que entendia que eu havia sido manipulado. Eu sabia que tinha algo errado com seu amigo, ela disse. Mulheres têm uma intuição para essas coisas, mas você precisava descobrir sozinho. Por que você não insistiu mais para eu perceber? Porque pessoas obcecadas são perigosas, Diego. Se eu tivesse confrontado Lucas diretamente, ele poderia ter feito algo muito pior contra você. Ela estava certa. Se Marina tivesse confrontado Lucas abertamente, provavelmente ele teria escalado a situação muito antes. Talvez ela tenha salvado minha vida ao se afastar quando se afastou. O que mais me assombra hoje
Não são os detalhes específicos do plano de Lucas para me matar. O que me assombra é perceber quantos sinais eu ignorei ao longo dos anos. Como foi possível viver 16 anos ao lado de alguém e nunca perceber que essa pessoa estava obcecada por mim de forma doentia? Roberto me explicou que isso é mais comum do que imaginamos. Stalkers próximos são os mais perigosos justamente porque têm acesso privilegiado às suas vítimas, ele disse. Eles constroem sua obsessão gradualmente, ao longo de anos, normalizando comportamentos que deveriam ser alarmes vermelhos gigantes. Repensei toda a minha adolescência e juventude sob essa nova perspectiva. Às vezes que Lucas insistia para eu não sair com determinadas pessoas. Às vezes que ele, coincidentemente, aparecia nos lugares onde eu estava. Às vezes que ele fazia comentários negativos sobre qualquer coisa boa que acontecia na minha vida. Lembrei de quando eu estava no ensino médio e gostava de uma garota chamada Amanda. Lucas passou semanas me desencorajando a chamá-la para sair. Cara, ela não é seu tipo. Você pode conseguir coisa muito melhor. Acho que vi ela ficando com outro cara na festa da Ana. Eventualmente desisti da Amanda sem nunca ter tentado realmente. Anos depois, descobri que Amanda também gostava de mim na época, mas nunca soube como demonstrar interesse porque eu parecia sempre distante com ela. Lucas havia sabotado uma possível relação antes mesmo dela começar. Quantas outras oportunidades, amorosas, profissionais, pessoais, Lucas havia destruído ao longo dos anos. Quantas portas ele havia fechado na minha vida para me manter dependente da amizade dele? A terapia me ajudou a entender que eu não era culpado por não ter percebido. Vítimas de stalkers próximos raramente percebem o que está acontecendo, porque confiam na pessoa e racionalizam os comportamentos estranhos. É assim que ele é. Ele está sendo protetor. Ele me conhece bem. Dr. Martins, meu psicólogo, me explicou que Lucas provavelmente desenvolveu uma condição chamada erotomania obsessiva platônica. Não era atração sexual, ele explicou. Era uma fantasia de que vocês tinham uma conexão especial, única, que ninguém mais poderia entender ou ameaçar. Mas a gente realmente tinha uma amizade próxima desde criança. Diego, amizade real não inclui monitoramento secreto, sabotagem de relacionamentos ou tentativas de homicídio quando a pessoa tenta se afastar. O que Lucas sentia por você nunca foi amizade, foi possessão. Essa foi uma das coisas mais difíceis de aceitar. Que durante 16 anos eu vivia acreditando ter um melhor amigo, quando na verdade era objeto de uma obsessão doentia. Todas as memórias boas que eu tinha da nossa amizade ficaram contaminadas por essa revelação. As aventuras de adolescência, as conversas até tarde, os apoios mútuos em momentos difíceis, tudo isso havia sido real para mim. Mas para Lucas, era parte de um processo de construção de dependência emocional. Ele não estava sendo meu amigo. Estava me estudando, me controlando, me moldando para ser dependente dele. Roberto continuou investigando o caso mesmo depois da prisão de Lucas. Ele descobriu que Lucas havia criado pelo menos 5 perfis falsos em redes sociais só para me monitorar. Havia feito amizade com colegas meus do trabalho para obter informações sobre minha vida profissional. Havia até mesmo se aproximado de funcionários do prédio onde eu morava para saber detalhes sobre minha rotina doméstica. Diego, ele construiu uma rede de espionagem ao seu redor. Roberto me mostrou um diagrama com todas as conexões que Lucas havia estabelecido. Porteiros, vizinhos, colegas de trabalho, funcionários de lugares que você frequentava. Ele transformou metade das pessoas ao seu redor em fontes de informação sem elas saberem. A descoberta me fez entender por que Lucas sempre sabia tanto sobre minha vida. Não era apenas o stalking digital. Era uma operação de inteligência complexa que ele vinha construindo há anos. O julgamento de Lucas foi um processo traumático, mas necessário. Ver meu ex-melhor amigo sentado no banco dos réus, algemado, sendo acusado de tentar me assassinar, foi surreal. Durante todo o processo, ele me olhava com uma expressão que misturava ressentimento e algo que parecia decepção, como se eu tivesse traído ele. O advogado de defesa tentou argumentar que Lucas sofria de distúrbios mentais que diminuíam sua capacidade de discernimento. Mas os laudos psiquiátricos foram claros. Lucas sabia exatamente o que estava fazendo. Ele não era louco, era calculista, manipulador e extremamente perigoso. Durante seu depoimento, Lucas disse coisas que me arrepiaram. Diego sempre foi especial para mim. Desde criança eu sabia que nós tínhamos algo único. Eu dediquei minha vida inteira a cuidar dele,
a protegê-lo de pessoas que não eram boas para ele. E quando ele decidiu me abandonar, eu entendi que a única forma de preservar nossa conexão era garantir que ninguém mais pudesse corrompê-lo. Corrompê-lo era como ele se referia aos meus relacionamentos amorosos, às minhas amizades com outras pessoas, aos meus planos de vida que não o incluíam. O promotor perguntou: Senhor Lucas, o senhor realmente acreditava que matar Diego seria uma forma de preservar a amizade de vocês? Não era para matar, Lucas respondeu com uma calma assustadora. Era para libertar. Na morte, Diego estaria para sempre comigo, sem interferências externas, sem pessoas tentando nos separar. A lógica distorcida me fez entender que eu nunca estive seguro ao lado de Lucas. Mesmo quando nossa amizade parecia normal, ele já estava planejando formas de me preservar para ele. Após a condenação, Lucas me enviou uma carta da prisão. Roberto me aconselhou a não ler, mas minha curiosidade foi mais forte. A carta dizia: Diego, sei que você está confuso agora, influenciado por outras pessoas que não nos entendem, mas quero que saiba que tudo o que fiz foi por amor. Amor verdadeiro, do tipo que transcende convenções sociais. Um dia você vai entender que eu era a única pessoa que realmente te conhecia, que realmente se importava com você. Os outros que estão ao seu redor agora vão te abandonar eventualmente. Eu nunca teria abandonado. Espero que, quando você crescer e amadurecer, possa me perdoar e entender que eu só queria te proteger de um mundo que não te merecia. Queimei a carta imediatamente. Não porque estava com raiva, mas porque reconheci que até mesmo da prisão, Lucas ainda estava tentando me manipular, ainda tentando me fazer questionar se eu havia tomado a decisão certa ao me afastar dele. A mudança de cidade foi libertadora. Escolhi um lugar onde ninguém me conhecia, onde eu podia começar do zero. Arranjei um emprego novo, fiz amigos novos, aluguei um apartamento pequeno, mas aconchegante. Pela primeira vez em anos, talvez na vida inteira, senti que estava vivendo de acordo com minhas próprias escolhas, sem a influência manipuladora de Lucas. Mas a adaptação não foi fácil. Eu havia passado tanto tempo sendo controlado que não sabia mais como tomar decisões por conta própria. Coisas simples como escolher onde almoçar ou que filme assistir me deixavam ansioso. Durante anos, Lucas havia ajudado com essas decisões, direcionando minhas escolhas de formas que eu nem percebia. A terapia me ajudou a entender que eu precisava reaprender a ser eu mesmo. Você passou os últimos 16 anos sendo uma versão editada de si mesmo, Dr. Martins explicou. Lucas estava constantemente moldando suas escolhas, suas opiniões, seus relacionamentos. Agora você precisa descobrir quem você realmente é sem essa influência. Foi um processo assustador, mas libertador. Descobri que eu gostava de coisas que Lucas sempre criticava. Comecei a ouvir estilos de música que ele dizia serem bobos. Assisti filmes que ele considerava perda de tempo. Me permiti ter opiniões que eu sabia que ele desaprovaria. Mais importante, comecei a desenvolver relacionamentos saudáveis. Roberto se tornou um amigo verdadeiro, alguém que respeitava meus limites e nunca tentava me controlar. No trabalho novo, fiz amizades baseadas em interesses genuínos, não em manipulação ou dependência emocional. Eventualmente conheci Sara. Ela era diferente de todas as mulheres com quem eu havia me relacionado antes, principalmente porque Lucas nunca teve a oportunidade de sabotear nossa conexão. Com Sara, pude experimentar como é um relacionamento saudável, baseado em confiança mútua e respeito. Você tem algumas peculiaridades, Sara me disse alguns meses depois que começamos a namorar. Às vezes, parece que está testando se eu vou tentar te controlar ou manipular. Como se você tivesse medo de que eu tenha segundas intenções. Contei para Sara sobre Lucas, sobre todo o trauma que eu havia passado. Ela ouviu com paciência e compreensão, sem tentar minimizar minha experiência ou apressar meu processo de cura. Faz sentido você ser cauteloso, ela disse. Depois do que passou, é natural que leve tempo para confiar completamente em alguém novo. Sara me ajudou a perceber que relacionamentos saudáveis não incluem monitoramento constante, ciúme possessivo ou tentativas de controle. Ela respeitava minha privacidade, apoiava meus sonhos individuais e nunca tentou me isolar de outras pessoas. Um ano depois da prisão de Lucas, Roberto me ligou com uma notícia preocupante. Diego, Lucas está tentando conseguir liberdade condicional. Ele contratou um advogado novo que está alegando boa conduta e arrependimento genuíno. Meu sangue gelou. Ele pode conseguir? É difícil, mas não impossível.
Se ele conseguir convencer o juiz de que não representa mais perigo, pode sair em 5 ou 6 anos em vez de 12. A possibilidade de Lucas sair da prisão antes do previsto me aterrorizou. Mesmo depois de todo esse tempo, mesmo com minha vida completamente reconstruída, a ideia de que ele poderia voltar a me perseguir ainda me apavorava. Roberto me aconselhou a escrever uma carta para o juiz, explicando o impacto que a tentativa de assassinato havia tido na minha vida. Escrevi uma declaração de vítima detalhada, explicando como Lucas havia controlado minha vida por anos, como eu ainda lidava com o trauma, como eu tinha certeza de que ele representava perigo contínuo para minha segurança. O pedido de liberdade condicional foi negado. O juiz considerou que Lucas não havia demonstrado arrependimento genuíno, nem entendimento da gravidade de seus crimes. Ele cumpriria a pena integral. 2 anos se passaram. Minha vida se estabilizou completamente. Casei com Sara, compramos uma casa pequena, adotamos um cachorro, tenho um trabalho que amo, amigos verdadeiros, uma rotina saudável e feliz. Às vezes passo dias inteiros sem pensar no Lucas ou no trauma que ele causou, mas ainda há momentos difíceis. Quando toca a campainha de casa tarde da noite, meu coração dispara. Quando vejo alguém parecido com Lucas na rua, sinto aquele frio na barriga familiar. Quando Sara demora para responder mensagens, uma parte da minha mente ainda se pergunta se algo aconteceu. O trauma não desaparece completamente, mas aprendi a conviver com ele de forma saudável. A terapia continua me ajudando a processar os sentimentos e a desenvolver estratégias para lidar com a ansiedade residual. Roberto se tornou mais que um amigo, se tornou como um irmão mais velho protetor. Ele me ensinou técnicas de segurança pessoal, me ajudou a instalar sistemas de monitoramento na minha casa e sempre está disponível quando preciso conversar sobre medos relacionados ao Lucas. A verdade, Diego, Roberto me disse recentemente, é que você não só sobreviveu a uma situação extremamente perigosa, você se reconstruiu completamente. Muitas vítimas de stalking nunca conseguem recuperar a confiança em relacionamentos. Você não só conseguiu, como criou uma vida linda e saudável. Ele está certo. Hoje eu sei reconhecer os sinais de relacionamentos tóxicos. Sei a diferença entre cuidado genuíno e controle possessivo. Sei que amizades e relacionamentos saudáveis incluem respeito mútuo, limites claros e apoio às escolhas individuais de cada pessoa. Se você está assistindo esta história e reconhece alguns dos comportamentos que descrevi em alguém próximo a você, preste atenção. Stalking por pessoas conhecidas é muito mais comum do que imaginamos. Pode ser um ex-namorado, um amigo próximo, um colega de trabalho, até mesmo um familiar. Os sinais incluem conhecimento excessivo sobre sua vida privada, insistência em estar sempre presente, tentativas de sabotar seus outros relacionamentos, dificuldade em aceitar limites, reações desproporcionais quando você tenta se afastar e essa sensação constante de estar sendo observado. Se você reconhece esses sinais, procure ajuda. Converse com pessoas de confiança, documente os comportamentos estranhos, considere procurar um profissional para avaliar a situação. Não subestime stalking só porque vem de alguém que você conhece. Na verdade, isso torna a situação mais perigosa, não menos. Minha história teve um final feliz porque Roberto apareceu quando apareceu. Porque Lucas cometeu o erro de tentar contratar um investigador em vez de um assassino real, porque tive sorte. Mas nem todas as vítimas de stalking têm essa sorte. Se Lucas tivesse encontrado um criminoso real disposto a me matar, esta história teria terminado de forma muito diferente. Se Roberto não tivesse decidido me alertar, eu provavelmente estaria morto há 2 anos. Por isso é tão importante reconhecer os sinais precocemente e tomar medidas de proteção antes que a situação escale para algo extremo. Hoje, quando conto minha história para outras pessoas, a reação mais comum é: como você não percebeu que ele estava obcecado por você? A resposta é simples: porque stalkers próximos são mestres em normalizar comportamentos anormais. Eles constroem sua obsessão gradualmente, ao longo de anos, misturando controle com cuidado, possessividade com proteção. Para quem está de fora, os sinais podem parecer óbvios. Para quem está dentro da situação, especialmente quando começou na infância, como no meu caso, esses comportamentos parecem normais porque sempre foram parte da dinâmica do relacionamento. Lucas não acordou um dia e decidiu me matar. Ele passou 16 anos construindo uma obsessão que eventualmente escalou para a tentativa de homicídio. Foi um processo gradual de perda de limites, de normalização de comportamentos cada vez mais invasivos e controladores. A última coisa que quero dizer é sobre perdão.
Muitas pessoas me perguntam se perdoei Lucas. A resposta é não, e eu não sinto necessidade de perdoar. Perdão é uma escolha pessoal, não uma obrigação moral. Lucas tentou me matar, porque eu tentei me afastar de uma amizade tóxica. Não há nada para perdoar ali. O que eu fiz foi me libertar do ódio. Não gasto mais energia pensando em vingança ou desejando que coisas ruins aconteçam com Lucas. Ele está preso, eu estou seguro, minha vida é boa. Isso é suficiente para mim. Se você chegou até o final desta história, deixa um like para mostrar que você entende a importância de reconhecer relacionamentos tóxicos antes que seja tarde demais. Comenta aí embaixo se você já passou por alguma situação parecida ou se conhece alguém que passou. Vamos criar uma comunidade de apoio para pessoas que estão lidando com stalkers ou relacionamentos obsessivos. E se você está passando por algo parecido agora, lembre-se, você não está louco, você não está exagerando, e você merece relacionamentos saudáveis baseados em respeito mútuo. Procure ajuda, confie em seus instintos e não tenha medo de se afastar de pessoas que fazem você se sentir desconfortável, mesmo que sejam próximas. Até a próxima história. E lembrem-se, às vezes nossos piores inimigos são aqueles que dizem nos amar mais.